Olá pessoal, boa noite, tudo bem? São exatamente 20 horas, vamos iniciar a nossa live. Essa live ela é especial, pois é uma live em que nós vamos conversar com a sexóloga Ariane, onde o tema nós vamos falar um pouco sobre sexualidade e ozonioterapia. Então nós vamos tirar algumas dúvidas, ver algumas coisas, ouvir algumas coisas que a Ariane vai contar, falar aqui pra gente. E a gente vai tentar ver se a ozonioterapia, se o ozônio pode ajudar em algumas questões. Eu acho que vai ser uma live bem legal. Se você achar o tema interessante, pega esse aviãozinho, manda para os seus conhecidos, que eu acho que pode ser bem interessante, tá bom, pessoal? A ideia é exatamente a gente trazer, ampliar mais esse conhecimento da ozonioterapia como uma PIX, né? Como uma prática integrativa. Será que a gente pode sim usar essas terapias para ajudar em algumas questões relacionadas à sexologia, à parte sexual? Vamos ver como é que vai acontecer aqui, o que a Eliane vai trazer para a gente de interessante. E vamos, ela já está por aqui, deixa eu convidá-la. Boa noite, pessoal que vai entrando. Convidem as pessoas, mandem esse aviãozinho para as pessoas, tá? Oi, Ariane, tudo bem, Ariane? Tá travando? Oi, consegue me ouvir? Agora sim, que eu já tô ouvindo, mas não tô vendo. Tudo bem, Ariane? Olá, boa noite. Doretz, que alegria. Eu estou muito feliz. Muito obrigado por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente conversar um pouquinho. Já há algum tempo a gente está aí batalhando, né? Tentando, mas eu sei como é que são as coisas, eu sei que a agenda é cheia. E muito obrigado, tá bom? Agradeço a Deus por isso, por essa oportunidade, porque hoje a gente vai abordar um tema, Ariane, que, assim, dentro das terapias integrativas, ela não é muito falada. A minha área de ação dentro das terapias integrativas é para tratamento de patologias diversas. E, por vezes, as pessoas chegam e comentam algumas coisas relacionadas à questão da vida íntima, né, do casal, aquela coisa toda, e disso também ajuda. Com a gente, sempre assim, o meu libido está abaixo. É sempre nessa área, né, que as pessoas vão conversando, sejam homens, sejam mulheres, e a gente tem uma forma de trabalhar ali principalmente com a ozonioterapia. Mas antes, Ariane, eu sei que tem muita gente aqui que já te conhece, a maioria das pessoas, mas também tem um público meu que me acompanha. Eu gostaria que você se apresentasse, explicasse a sua área de atuação. Fique à vontade, minha querida. Seja bem-vinda. Estou muito contente de estar aqui. Creio que essa live vai acrescentar na vida de várias pessoas, inclusive na minha, porque eu amo aprender. E é algo realmente novo, né? Então eu sei que vai ser uma live super especial. Eu vou me apresentar, mas eu quero fazer um pedido para quem já está aqui com a gente. Quero te encorajar a abençoar uma família agora. Clica aí nessa setinha e compartilha essa live. É só clicar e compartilhar. Eu tenho certeza que vai acrescentar alguma coisinha na sua vida, na vida da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu pastor, do seu, sei lá, do seu médico, do seu líder. Eu realmente acredito que conhecimento não ocupa espaço e todos nós podemos crescer. Então você que está aí agora nos ouvindo, seja a bênção na vida de outra pessoa e compartilhe essa live, ok? Bom, eu sou a Ariane. Mãe, esposa, filha, serva e sexóloga clínica e educacional. Eu falo de sexualidade e escolhi um caminho de falar de sexualidade sem vulgaridade. Uso do bom humor e tudo mais. Trabalho num ambiente clínico com a sexologia clínica, onde a gente usa vários estudos, orientações, anamnese, ferramentas, instruções para acolher cada cliente, cada paciente, orientar a avaliar se tem uma disfunção física ou não, né? Levar uma instrução, disfunção sexual, desculpa, se tem uma disfunção sexual ou não, levar uma instrução, né? Às vezes é uma situação orgânica, no médico, às vezes é uma situação específica do genital, depende, né?
se é fisioterapia pélvica, se é uma situação, hoje a gente vai falar de ozonoterapia, mas se é uma situação também relacionada a um ginecologista ou a um urologista. Então, aqui dentro do ambiente clínico, a gente vai trabalhar toda a questão da saúde, do prazer e do bem-estar sexual. Está também ligado ali ao conhecimento de prática, né? Tudo aquilo que eu não domino, eu temo. A gente tem uma sociedade, grande parte dela, a gente não dá para generalizar, mas extremamente mal educada sexualmente, né? A maioria de nós, pelo menos da minha década, né? Não teve muitas instruções sobre sexo, né? Sobre o prazer, sobre como lidar com as mudanças do corpo, da sexualidade, enfim. Basicamente é isso, com muito amor e carinho, né? Agora, por favor, doutor Ed, se apresente também, porque quem não te conhece precisa saber quem é o doutor Ed. Conta tudo. Então, a minha primeira formação, Ariane, eu sou nutricionista, né? Eu sou nutricionista há 15 anos. Depois disso, eu parti para a enfermagem. Eu trabalho como enfermeiro hoje na Secretaria de Saúde, Distrito Federal. Depois parti para essa área das integrativas, fui apresentado a elas. Entre elas a medicina frequencial, a ozonoterapia e tantas outras, PRP, que é o plasma rico em plaquetas, porque é um leque, né, de terapias aí. Hoje eu sou estudante de medicina exatamente com esse pensamento voltado para divulgar essas terapias dentro de uma ciência que ainda é muito resistente a algumas coisas, né, principalmente a nossa medicina ocidental, mas que, para minha surpresa, tá vindo uma geração inteira aí com a mente um pouco diferente, abraçando bem essa questão das terapias integrativas, né? O próprio nome diz, eu sou um terapeuta hoje um pouquinho diferente, eu sou um terapeuta que pega essas terapias integrativas e abraça ela com a medicina convencional, que eu acho que é aí que é o melhor que a gente tem para oferecer para os pacientes, né? Então, os pacientes, quando nos procuram, muitas vezes nos procuram, por exemplo, hoje a gente teve casos de pessoas, olha só, já tem um parente que está no paliativo, no tratamento para câncer, e aí eu quero as terapias integrativas. É aí que a terapia integrativa entra, para proporcionar qualidade de vida. Eu fui no ginecologista e ele falou que eu tenho um problema com candidíase. E aí eu ando tomando aquelas medicações todas, mas não está resolvendo. Aí vem as integrativas e une, abraça aí a medicina convencional e potencializa esse tratamento. Então, a gente vem trabalhando com isso há algum tempo, Ariane, alguns anos, e com resultados muito bons. Hoje, a gente entende o seguinte, que toda e qualquer patologia, seja ela qual for, vamos partir de uma ansiedade a um câncer, tá? Cada um no seu grau aí de complexidade, de complicações, etc. Todas elas, dentro da medicina integrativa, ela parte de 3 pilares básicos. O primeiro, sempre tem relação com problemas nutricionais, testes nutricionais. É incrível, né, como as pessoas têm deficiência. A gente pode citar várias, magnésio, vitamina D, e aí vai. Depois, metais tóxicos ou metais pesados. Exatamente. Metais tóxicos ou pesados. É incrível. Pacientes, eu tenho casos de pacientes, mulheres extremamente fragilizadas, com dores articulares, musculares, não tem ânimo para nada, libido no chão, contaminadas por flúor. Se você vai fazer um exame, você percebe lá, as pessoas não podem ter mais que 0,1, 0,2. A gente acompanhou uma senhora há pouco tempo com 2.000 de flúor. É algo assim, meu Deus, sabe? 2.000? 2.000. E o legal é que depois que a gente começa as terapias com ozônio, começa as terapias com detox, etc., em 20 dias a gente traz essa pessoa para os padrões de normalidade. É o segundo pilar, metais pesados ou tóxicos. E o terceiro, parasitas. Olha, Ariane, é inacreditável como nós somos portadores, entendeu? De uma série de parasitas. Quando eu falo parasitas, não é só verme, tá? Aquilo que é visível. É aquilo também que a gente não consegue ver, as bactérias, vírus, fungos e etc. A quantidade de pessoas infestadas por parasitas diversos e que necessita de desparasitar, e aí vem uma série de situações, coisas que não nos ensinaram, sabe, no nosso dia a dia, tipo, se você tem um animal em casa e vai vermifugar seu animal, é necessário que todos da casa também façam desparasitação, entendeu?
e que senão essa coisa nunca se resolve e termina os humanos se contaminando e fica ali meio latente, mas provocando uma série de doenças no seu organismo. Compreende? E deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, são várias perguntas, porque você vai falando e vai surgindo as dúvidas. Eu tenho uma situação agora familiar, uma pessoa que vai fazer um procedimento cirúrgico. É importante a ozonioterapia antes, eu sei que é importante depois também, mas qual que é mais indicado? Que seja feito antes ou depois? Se fosse para escolher um dos momentos. Na verdade, o pré e o pós-operatório. O que Tenho dois casos comigo agora recente, ortognática, que as pessoas estão fazendo muito para correção, né? E a gente faz o quê? Existem os protocolos que nós vamos trabalhar aí 2, 3 semanas antes desse paciente, trabalhando o sistema imunológico. E, por exemplo, a gente fala em ozônio, a gente está falando de uma molécula que tem a capacidade de fazer a bioestimulação desse organismo. Peraí, gente. O doutor vai explicar o que é ozonoterapia para quem não sabe. Tem isso, né? Peraí, volta tudo. O que é isso? É de passar no cabelo, de comer? Conta tudo para quem tá aqui com a gente. Esqueci. Ariane, até desculpa, viu? Que eu vou falando. Eu tô acostumado a falar, né, pro meu público, a gente tem que ir devagarzinho aqui. Não, olha o que só. é ozonioterapia, doutor? Conta aí, por favor. Então, ozonioterapia. Ozonioterapia é uma molécula que a gente consegue formar ela através da molécula de oxigênio. Então, nós utilizamos o oxigênio medicinal, é feita uma descarga elétrica em cima dessa molécula, que é o O2. Ela se separa, atrai um novo átomo, né, que é o átomo de oxigênio ali atômico. Ele se une formando não mais uma molécula de 2 Os, agora é de 3. Aí nós temos o O3 e não mais o O2. O que diferencia uma da outra é que o oxigênio é isso, né, que não tem odor, você só sabe que ele está aqui porque está respirando. O ozônio não. O ozônio é uma molécula que ele vai degradar látex e ele tem odor. Então você sente o cheiro do ozônio. Aí esse gás que é gerado através do oxigênio medicinal é que é o segredo de toda a coisa, entendeu? Que quando administrado ele vai promover isso que eu ia começar a falar para você, que é exatamente essa bioestimulação do organismo. Olha só, quando a gente fala em ozônio, a gente está falando de uma das moléculas mais potentes oxidantes. E quando você vai estudar, você fala assim, tá, mas eu tenho uma molécula que é muito oxidante, isso não é bom, porque isso vai oxidar meu corpo. Só que como dentro de um conceito farmacológico, a gente fala que algumas drogas, algumas medicações, elas podem ter seus efeitos terapêuticos, efeitos adversos, efeitos colaterais, né? Assim, o ozônio não é remédio, mas ele também tem uma ação quase que rebote, que é aquilo que você sabe que ela vai fazer, mas ela faz o contrário. Então, quando você administra essa molécula na quantidade certa e na concentração correta, ela estimula o seu corpo a produzir uma série de enzimas antioxidantes. Então, o segredo é muito isso. É por isso dessa ação biooxidativa ou bioestimuladora. Eu consigo subir o sistema imunológico, eu consigo proporcionar a esse organismo condições melhores para ele agir a uma determinada agressão, porque o segredo, Ariane, é o seguinte, a cura está dentro de nós mesmos, sabe? Do nosso eu costumo falar para meus pacientes assim, nós somos perfeitos, porque quem nos criou é perfeito, entendeu? Então, quando você começa a estudar muito a saúde, o corpo humano, você começa a entender, você cai de joelhos e glorifica a Deus. Você vai assim, Senhor, é verdadeiramente sua imagem e semelhança, porque é muito perfeito, né? É uma hemácia, é uma célula, é uma coisa que quando você vai estudar, cada pedacinho ali, você fala, como é que pode? Isso é impossível ter vindo do nada. Tem que ter uma inteligência superior para criar esse mecanismo todo aqui, funcionando dessa forma. E aí, além dessa bioestimulação, ele é virucida, ele é bactericida, ele é fungicida, ele tem toda essa ação, entendeu? E aí eu estimulo esse corpo, eu estimulo essas hemácias, faço que elas produzam melhor, tenham melhor produção, por exemplo, dentro de uma célula eu tenho lá uma mitocôndria, que ela produz o famoso ATP. Lembra lá do segundo grau, né? A gente falava de ATP, adenosina trifosfato. Que aí tem um segredo. Você sabia, Ariane, que parte das pessoas que relatam para você, como sexóloga, chega lá e fala assim, Ariane, eu não tenho energia, sabe? Eu me sinto assim, parece que eu tô como uma pilha descarregada.
eu não tenho energia, meu marido me procura, minha esposa me procura, porque eu não tenho vontade de ter energia. Muitas vezes isso é fisiológico e não só mental, entendeu? Você sabe estimular essa célula a produzir um ATP, que hoje na medicina integrativa chama ATP, adenosina trifosfato, de energia vital. E aí eu consigo pôr ozônio, fazer bioestimulação, oxigenar esse tecido todo, produzir óxido nítrico, dilatar vaso, e aí o segredo, o milagre acontece, né? As pessoas começam a relatar, minha energia voltou, estou disposta, estou com gás. Desperta, basicamente isso. E me fala uma coisa, como que a ozonoterapia, fora essa questão da energia, tem algo também mais específico de benefício para a vida sexual? Por exemplo, um homem que tem uma disfunção sexual, um homem que de repente não está conseguindo manter a ereção, até tem, mas não mantém, mas não consegue manter, ou até mesmo um homem que tem uma situação, né, de ejaculação rápida ou ejaculação precoce, enfim, tem várias disfunções. Mas tem algum benefício, algo que possa auxiliar nisso? Tem. Hoje nós temos a aplicação com ozônio, ela pode ser feita em algumas vias que a gente chama de sistêmicas, né? Que você precisa agir como um todo. As principais vias são as vias venosas, a insuflação retal e a insuflação vaginal, ok? Ela é administrada no organismo, esse organismo absorve, e aí onde é que vai vir esse benefício, nesse sentido que você está me perguntando? Exatamente na liberação do óxido nítrico, na dilatação desses vasos, no poder de oxigenar melhor esses tecidos. Quando eu oxigeno melhor os tecidos, eu proporciono o melhor funcionamento de algumas glândulas. Entre elas, essas glândulas, por exemplo, quando eu falo em testículo, eu estou falando de uma glândula, de uma gônada, que ela é endócrino e exócrino, né? Então, lembrando desses conceitos, quando eu falo assim, endócrino que ela produz, por exemplo, testosterona. E aí é um hormônio. Exócrino porque ela vai produzir o sêmen. Então, eu oxigenando melhor isso, Ariane, melhore muito, tá? Porque o segredo tá... Às vezes, a gente tem um detalhe que se chama estresse oxidativo. Principalmente pessoas que moram e residem em grandes centros, esse estresse oxidativo ele é muito elevado por vários fatores. E a gente consegue hoje avaliar, usando algumas tecnologias, por exemplo, microscopia de campo claro, campo escuro, com uma gotinha de sangue, a gente avalia, a gente percebe o estresse oxidativo muito alto. Quando esse estresse oxidativo ele sobe demais, eu baixo a oxigenação dos tecidos. Quando eu diminuo a oxigenação dos tecidos, eu começo a alterar o funcionamento de várias glândulas. Por exemplo, tireoide, hipófise, as gônadas, né, como os testículos, os ovários. Então, a gente diminui a funcionalidade. Diminuindo a funcionalidade, pensa. No homem, a gente vai falar de testosterona muito relacionado com essa coisa da potência, né? Então, se eu tenho baixa de liberação de testo, e é muito comum nos homens aí, antigamente a gente começava a perceber isso, estou falando com uma pessoa que entende muito disso, né? Mas a gente falava... Eu sempre tenho que aprender, mas é isso. Antigamente era mais idade. Era a partir de 50, 60. Hoje em dia, não. Eu peguei porque na anamnese, aqui a gente não pratica medicina, que é sexologia, então eu separo tudo. Mas dentro da anamnese tem as perguntas do estado físico. O intestino funciona? Evacua todos os dias? Aí vai um monte de perguntas, e entre elas, desde qualidade do sono à saúde hormonal. Tem pessoas que não sabem o que é endocrinologista, tem pessoas que nunca fizeram exames hormonais. Ou tem aqueles que chegam, que eu peço já, quando a gente consegue, pede para trazer já um exame para eu dar uma olhada. E é engraçado que alguns vão até o endocrinologista, e respeitando cada visão de cada profissional, né? Diz que a gente tem esse respeito, quem sou eu? Mas olha a testosterona total. E tá o quê? Tá ali uns 300 e alguma coisinha, que eu ainda não acho bom, mas enfim. Mas a livre tá péssima. Então, assim, tem alguma coisa fora de lugar. E é engraçado, porque você falando isso, essa é uma realidade muito grande aqui. Esses dias eu vivi uma situação muito engraçada. Um rapaz recém-casado, 28 anos. 28 anos. Tava com uma prolactina alterada, cortisol alterado, mas a testosterona dele era quase que de uma mulher. Fiquei bem assustada, eu nunca tinha visto nada igual. Com essa idade, não, eu não. Mas, que bacana que o ozônio ajuda nisso, Laura. Ajuda muito. Essa testo livre, testo biodisponível,
testo total, quando você não pode olhar elas separadas, né? Você vai olhar elas juntas. E essa coisa do cortisol, né? Quando eu falo em estresse oxidativo, Ariane, existe uma íntima relação, tá? Pacientes com estresse oxidativo alto, muito elevado, geralmente tem um cortisol muito alto. E o cortisol ele não pode ficar nem muito alto nem muito baixo, né? Então você vai pegar pessoas aí com cortisol abaixo de 7. Ah? Abaixo de 7? É muito comum, tá? É muito comum, não é incomum. Aí imagina uma mulher e um homem com cortisol abaixo de 7. Ela fica sem gás nenhum, entendeu? Não, então ela começa... Não tem. Ela fica prostrada, sem energia nenhuma. Aí você tem que controlar, organizar. Aí onde entra o ozônio, sabe? O ozônio, ele, descartando aí as principais contraindicações, você começa a oxigenar esse tecido, começa a fazer bioestimulação com ele, a coisa ela vai se recuperando. O cortisol começa a subir, entendeu? A testo começa a subir. Explica uma coisa para eu entender e também para deixar claro para as pessoas que estão aqui. A ozonoterapia, por ser terapia, é um processo, ok? Ok. Então, assim... É um processo. Normalmente são quantos encontros, ou como que é? Explica um pouquinho sobre toda essa terapia. Existem 3 máximas dentro da ozonoterapia. A primeira é, você vai ter que conhecer o problema. Então, são problemas diversos. No nosso contexto aqui hoje, a pessoa chega lá, você vai ter que conhecer bem essa coisa. É o porquê da baixa da libido, um exemplo. Por que eu sinto dor no ato sexual? Um outro exemplo, que é comum. A gente recebe muito essas coisas, né? Aí você conhece bem esse fator. O segundo, qual é a principal via de administração? Como você vai fazer para administrar o ozônio nessa paciente? E depois os melhores protocolos. Dentro desses protocolos, a gente tem vários protocolos a serem seguidos. Hoje, a ozonoterapia, Ariane, ela é regulamentada em algumas categorias profissionais, tá? Então, nós temos aí a enfermagem, a biomedicina, a farmácia, a odonto, a veterinária, tá? Pessoas que podem trabalhar a biomedicina, então são a fisioterapia, são essas áreas que estão autorizadas. A medicina hoje, ela trabalha com ozonoterapia não mais em caráter experimental, tá? Não podendo cobrar para fazer isso. É assim que a medicina vai trabalhar. Então, ela vai ofertar isso como algo experimental. As outras categorias não. Já existe regulamentação e pode fazer, está tudo regulamentado. Desde que siga os protocolos. Né? Exatamente. Respondendo ao que você falou, exatamente seguindo esses protocolos. Tipo, nós temos a Declaração de Madrid. Ela, na minha categoria, a Declaração de Madrid é que eu devo seguir. Ela diz que eu tenho que seguir a Declaração de Madrid. Mas eu tenho protocolos cubanos, russos, italianos, americanos. Então, você vai definir esses protocolos. Cada protocolo desse define a quantidade de vezes que esse paciente vai nos procurar. Vamos pensar agora um paciente que tem baixa de libido. A baixa de libido, um protocolo hoje de ozonoterapia para ela vai trabalhar. A gente vai trabalhar entre 7 a 10 aplicações. Isso é feito ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, depende do paciente. Você já deve ter acompanhado. As pessoas chegam para você, quando elas reclamam, por exemplo, de baixa de libido, nunca é só libido. Não é? Ó, você começou a dizer isso, você já começou a falar, é testo baixo, é cortisol alto ou baixo, Nossa. É queda de cabelo. Quando você tem muita queda de cabelo, você tem déficit de vitaminas. Crenças familiares que estão... Crenças limitantes. Vixe, aí vai questão, às vezes, de intestino. O intestino não funciona, tem uma influência muito grande. Vai questão também de perda de sensibilidade genital. Às vezes vai ficando ali com uma situação de atrofia ou com baixa circulação sanguínea genital. A gente tem muita coisa. Até a questão de não dominar o assunto mesmo, de se sentir insegura no ambiente sexual, de não conseguir manipular nem o corpo do outro, nem o seu próprio corpo. Enfim, é muita coisa. Mas eu tô encantada, porque assim, dá para entender que uma pessoa, por exemplo, com baixa de libido, a ozonoterapia vai mudar isso, vai auxiliar nisso, mas não é só nisso, que eu tô achando fantástico, né? Realmente é uma forma de reorganizar o nosso sistema. Mais ou menos assim que eu entendi, né? No mínimo, é como se fosse reiniciar. Peraí, vamos reiniciar esse computador aqui. Fantástico, fantástico.
É exatamente isso. É fazer a bioestimulação. O princípio básico é você dar condições para esse corpo para que ele mesmo se restabeleça. Né? Então, o nosso projeto ele é muito bem estabelecido. Você é para funcionar certinho, entendeu? Determinado momento, até determinado período da sua vida. Isso é muito bem estabelecido pela natureza. Quando acontece algo diferente, aí há disfunção, ela precisa ser corrigida. Né? E eu vejo você falando, Ariane, o tempo todo sobre intestino, porque está tudo conectado. É sistêmico. Então, se eu tenho esse eixo intestino-cérebro funcionando bem, as coisas vão bem. Quando não tem, olha que interessante, a gente usa ozônio por insuflação retal, até mesmo para corrigir desbiose. Uau! E a desbiose... perguntar qual que era o fato de... Quando você falou em insuflação retal, eu fiquei pensando. Por exemplo, eu tenho pacientes que reclamam hemorroidas, situações mesmo não tendo, usando, né, o reto aí para a questão sexual, mesmo não tendo relação, reclamando de fissuras e uma série de coisas. Então eu fiquei pensando, explica um pouquinho sobre isso, né? A ozonioterapia por insuflação retal. Explica, por favor. Hoje, a insuflação retal com ozônio é a via mais segura que tem para a ozonioterapia, tá? É uma via mais segura que as outras, até mesmo que a vaginal e até mesmo que a autohemoterapia maior, que é por venoso, né, pela circulação sanguínea. Essa insuflação a gente termina a gente prepara o gás, introduz um catéter bem fininho. Hoje, pra você ter uma ideia, a gente não usa nem um catéter retal, nós usamos o catéter uretral, que é feito sabe, que é o número 12, ele é bem fininho, incômodo zero para o paciente. Nossa maior batalha é mais para quebrar o tabu, né? Na nossa cultura as pessoas têm muito assim... Hoje, por exemplo, eu trato um menino de 17 anos com câncer na pituitária que ele faz insuflação retal diariamente. Então, imagina, o primeiro obstáculo foi só quebrar esse tabu com ele. Depois, ele começa a ver e fala assim, não é tão ruim assim, não é uma coisa absurda, é para minha saúde? É para isso. Então, a insuflação é isso, a gente introduz essa cânula e trabalha. O protocolo, ele tem toda uma sequência que você precisa respeitar de volume e de concentração. Porque no reto, a gente tem um volume que até onde pode ser aplicado, que ele comporta. Então, a gente vai trabalhar entre 200 a 280, 300 ml no máximo. São seringas, Ariane, de 60 ml. Então, a gente vai aplicando elas até esse volume máximo, de 280 a 300 ml. E não pode passar a concentração de 40 microgramas. Na ozonioterapia, a gente usa isso que é a concentração. Na concentração certa e no volume certo, eu consigo proporcionar a esse intestino uma microbiota mais saudável. Entendeu? As maiores dúvidas que ocorrem é que, sim, Ed, mas se você mata a microbiota ruim, você não mata a boa também? Na concentração certa, não. E aí eu corrijo permeabilidade de intestino, eu corrijo desbiose. Nossa, claro e evidente. É uma situação insuportável. Insuportável. Tem gente que não sabe nem o que é. Depois que terminar aqui, vocês pesquisam, tá? E o pior é que normalmente, né, não sei qual a sua visão disso, mas normalmente quem tem desbiose faz um tratamento, passa por um processo, mas volta. Né? Em algumas situações... Volta por quê? É algo... É porque a gente come mal. É porque a gente bebe água ruim. É porque nós temos estilos de vida ruim. Entendeu? Desculpa, E aí isso vai provocando essa disfunção, essa permeabilidade do intestino. Olha, a gente, intestino com desbiose, hoje os nossos pacientes, a primeira coisa que a gente corrige é hábito alimentar. Então, a nossa fala é sempre a mesma. Olha, para de abrir, desenlatar e passa a descascar mais, né? Coma comida viva. O segredo é aí. Eu tô numa luta tão grande e eu amo me expor, eu não sou curada. Eu tenho que perder 5 quilos. Na verdade, eu tinha que perder 12, né? Mas eu tenho que perder 5 quilos até uma data específica. Então, já venho assim, cuidando da alimentação, mas uma dificuldadezinha de perder peso, porque final de semana viagem, palestra e tal. Mas agora eu tirei o café, diminuí a quantidade de cafeína, porque eu tomava café assim 5 vezes por dia.
era algo totalmente errado. Então, o café, agora eu consigo maneirar uma vez por dia, às vezes nem uma vez por dia. Hoje mesmo eu não tomei café, aí eu fico no chá. Só que o chá sem açúcar, esse aqui é canela com maçã. E é canela com maçã mesmo, não é aquele chazinho de saquinho, não. Eu gosto de colocar a fruta ali. Mas o chá sem açúcar, ele não tem muito sabor. Agora esse tem. Quando eu pego a maçã, pico ela lá e a canela, é gostoso. Mas, por exemplo, tem alguns chás que são insuportáveis sem açúcar. Mas eu tô vencendo, cada gigante, né? Tô vencendo. Eu tenho que ir aí, eu preciso ir aí. Vou marcar uma consulta. Sim, a desbiose. Eu percebo que é algo tão sério, porque a semana que eu tô em casa, que não tem viagem, tudo fica tão melhor, né? O meu intestino, o meu corpo, o meu sono, tudo. Mas quando tem ali uma alimentação mais desorganizada, sempre muda tudo. Muda. Às Sabe vezes por aparece quê, do nada, aparece uma... Pode falar. Porque se for pensar aí que 60%, 70% da sua serotonina, que é um neurotransmissor, é produzida nos intestinos, e quando você está estressada, correndo, preocupada e se alimentando mal, se hidratando mal, você faz o quê? Provoca a desbiose, deixa de produzir essa serotonina na quantidade correta, e serotonina é o hormônio da felicidade, né? Então, e olha só, lembra dessa história, né, da máquina perfeita, né? O corpo, ele vai se defender. Você é um conjunto de um monte de células aí, todas elas querem viver plenamente. Então, o que o organismo pede? Aquilo que vai proporcionar a liberação rápida desse neurotransmissor, que é o neurotransmissor da felicidade, doce. Aí você corre pro doce, que é muito comum esse comportamento nas mulheres na pré-menstruação ou durante o período menstrual. Então tem uma tendência a buscar o doce. Por quê? Porque açúcar, quando você ingere o carboidrato simples, que é o açúcar, ele em 15 minutos, ele está na corrente sanguínea em forma de glicose e é estímulo para a liberação de serotonina. O nutricionista é ele, mas quem dá pitaco, mas eu vou ser pitaqueira. Sabe que como eu venci isso? Porque aqui em casa tem isso, umas formiguinhas. Fora eu que nesse período... A vida inteira a gente é muito apegada a doce, mas nesse período fica mais. Eu amasso a banana nanica, coloco uma colherzinha de cacau. Cacau mesmo, tá? Cacau em pó. Granola. E aí eu amasso aquilo, vira uma pasta. Gente, aquele negócio é bom. E eu coloco 1 minutinho no micro-ondas. Oh, meu Deus, o negócio fica bom. E assim, é bom demais. Aí quando eu tiro do micro-ondas, ainda jogo uma granola por cima. Gente, mas aquilo passa a minha vontade de comer doce, que é uma delícia. Olha eu. Passa por... Mas é bom, passa com uma pitadinha de canela para você ver que maravilha. Inclusive hoje uma forma... porque essa coisa que você fala assim, de tomar o chá da maçã com um pouquinho de canela que é saboroso, é porque a canela dá ele vai adocicar, né? Vai deixar um pouquinho mais docinho. E é termogênico, então isso é excelente, é muito bom. Eu amo canela. Pois é, Gani. Tudo que eu posso, eu coloco canela. Então esse fator é importante, né? Veja que a gente fala de ozônio, fala da parte das questões sexuais, e tudo vai partir do meio desses 3 pilares, percebe? Nutrição, metais e etc. Quer ver uma coisa? A gente começou o paciente quando chega para tratar, por exemplo, com ozonioterapia, e voltado principalmente para, por exemplo, cândida. Eu não sei, você deve receber também um monte de gente que reclama, né? Incidência de cândida, muito. Incidência de infecção urinária, de cândida. A gente até passa algumas instruções, mas nós sabemos que tem muito a ver, né? Infelizmente, com questão tanto emocional, mas muito questão de alimentação, de imunidade, né? E eu não sabia que a ozonoterapia auxiliava nisso. Achei fantástico. Nossa, fantástico. Melhor do que esses fungicidas que a gente está acostumado. Com as pomadas tópicas, sabe? A gente faz o tratamento com insuflação vaginal. Lembrando, sempre agregando, abraçando a medicina convencional. E as outras questões, né? Então, candidíase, por exemplo, se você não tratar a parte, não interromper o consumo exagerado do carboidrato simples, não vai melhorar. Né? Então, você trata a questão nutricional, entra com a questão de ozônio aplicado local, por insuflação mesmo, e é tratamento rápido, viu, Oriane?
Não é algo demorado, não. É uma coisa que melhora ele rapidamente. Chega a ser Só assim, com gás, tá? Cortou. Voltou. Agora voltou. Oi? Seja ser Voltou. uma sessão. Chega a ser uma sequência assim de no mínimo umas 5 sessões ou mais? Não tenho noção. Para o tratamento da Cândida? Não, para o tratamento. Vamos associar a Cândida. Ok, vamos associar a Cândida. Seria com uma sequência de mais ou menos quantas aplicações? Então, hoje, uma pessoa que chega lá com candidíase, a gente trata ela 2 vezes por semana, tá? Com o mínimo de 10 aplicações. Ah, bacana. Eu imaginei que fosse Com o umas mínimo de 5, mas 10. eu acho que é mais seguro até, né? Nossa, fantástico. Bom, agora eu É porque vou deixar precisa... você perguntar, porque eu só perguntei, deixei nem você respirar, né? Porque eu sou assim, eu sou uma aluna curiosa, eu já queria saber e tudo, eu sou assim. Isso é bom, Ariane. Isso é muito bom. Pode perguntar. É por isso que a coisa vai fluindo aqui muito bem. Bom, o que eu queria te perguntar mais é o seguinte. Dentro da sua experiência profissional, né? Quais são os principais casos relacionados a isso mesmo, no que diz respeito? Muito as pessoas reclamando de baixa de libido. Esse é de 10, 8, chegam falando assim. E para você, tanto homem quanto mulher, qual é os maiores, qual é a maior incidência, qual é a maior quantidade de casos que chegam para você? Não, sem dúvidas, baixa de libido, desejo hipoativo, né? Aquela coisa assim de não ter vontade, é o número 1 da reincidência aqui no ambiente clínico. Agora, tem uma coisa também que a gente recebe muito, tem sido, infelizmente, muito presente aqui, que é a reclamação das mulheres de, às vezes, ter a vontade, mas não ter orgasmo ou não ter lubrificação, né? Principalmente relacionada à lubrificação íntima. Tem uma quantidade grande de mulheres que não conseguem lubrificar, então ela até quer ir para a relação, mas quando ali começa a penetração, às vezes sente dor, ardência, algumas têm fissura, algumas reclamam, enfim. Então ela prefere não fazer para não ter dor. Então quer correr da dor, quer correr desse ambiente. Já quando se tratam de homens, os homens eles têm uma questão com o tamanho de pênis, alguns chegam vende, né? A internet vende um negócio grande. Isso é só a internet, a realidade não é essa. Não perde nem tempo de vir para atendimento, que isso não existe. Pode melhorar a qualidade de ereção, ok. Pode fazer alguns tratamentos para melhorar essa irrigação, esse entumecimento, mas tamanho não muda, né? A verdade é essa. É como um balão. Se você souber manipular, você vai conseguir que ele fique um pouco mais entumecido, cheio, irrigado, mas o tamanho não vai aumentar. Não é bem assim. E tem também a questão da ejaculação precoce. As disfunções mais frequentes são essas. Existem várias outras. Vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia. Mas o mais frequente é o desejo, né? E eu achei fantástico usando terapia de dar nisso, porque eu gosto muito de indicar. Basicamente, quando a gente observa aqui na anamnese, a gente costuma observar as áreas de fragilidade, né, na vida sexual de um indivíduo. Quando você termina ali, que você olha aonde tem mais destaque, né, onde está mais frágil, muitas vezes é no organismo, muitas vezes é no físico. A gente eu visualizo hoje a sexualidade com 4 pés, né, 4 pezinhos como de uma mesa. Então é um ambiente mental, é o que eu penso sobre sexo, as minhas crenças, a minha criação, a minha primeira experiência, desde lá do passado até a frequência atual. Aqui, ó, dentro da mente. Né? A gente fala da memória sexual afetiva. Depois a gente olha para a sexualidade como um corpo sexual. Como que é esse corpo sexual? E a gente entrou nesse assunto, né? Do intestino, da alimentação. Eu sou chata aqui também. Eu sou chata, eu falo sobre água, quantidade de água, enfim. Então, aí se acende uma luz muito grande na maioria dos casos, né? Sempre ali, quando vai para a parte do corpo físico, meu Deus do céu, quando realmente muita coisa se percebe que é orgânico. E aí a gente observa um terceiro pé, que é a saúde genital, né?
Se é como você disse sabiamente, uma mulher que tem reincidência de cândida, reincidência de infecção urinária, uma mulher que solta flatos, né, puns pelo canal vaginal, uma mulher que perde urina, tá com escape urinário durante o sexo. Se é um homem, né, que ele tem uma situação, é raro, homem tem infecção urinária, um pouco mais raro, mas infelizmente também acontece. Homens que de repente passaram por uma retirada de próstata, né, estão tendo alguma dificuldade, né, não aceitam a situação de não ejacular mais, e, enfim, uma série de coisas. E aí a gente vai para o último pé, né, que eu acho que para mim é o pé da prática. Aquilo que eu conheço, aquilo que eu domino, aquilo que eu sei como fazer, eu vou estar sempre mais entregue. E nós temos uma grande quantidade de homens que, infelizmente, acho que você deve receber muito isso aí, porque você, né, você e sua esposa, vocês são um casal curado. Mas alguns homens acham que sabem tudo sobre sexo. Então, eles vão para uma prática sexual reproduzindo o comportamento que ele aprendeu lá no início da sua vida sexual, que muitas vezes foi na pornografia, né? Ou muitas vezes foi até com uma prostituta. Então, aquela construção inicial sexual da masturbação, da força, pressão e velocidade, ele quer levar para um ambiente sexual adulto, conjugal, totalmente diferente, não funciona daquela maneira. Né? Então tem uma questão do conhecimento de prática. Tem mulheres também, não são todas, mas eu fui uma dessas mulheres, né? Que não tinha sabedoria nenhuma, não sabia como se movimentar sexualmente, não sabia, né, como se entregar, como manipular ali o genital do outro, nós precisamos aprender, é como dirigir. A gente entra dentro de um carro e nós começamos a aprender. E quanto mais a gente domina, melhor a gente vai ficando, né? No estacionar, na distância, né? Na curva, se é uma curva mais fechada, se é mais aberta. Então, esse processo de evolução lindo que a gente tem em todas as áreas da vida, na vida sexual não é diferente, né? Mas, assim, basicamente é isso. Incrível. Interessante, né? Você vai falando vários pontos aí, Ariane. A questão ser parte da parte fisiológica e vai até a parte comportamental, né? Então, são várias coisas. E olha, assim como um organismo, ele trabalha de forma sistêmica, isso está intimamente conectado. Contar uma experiência para você. Essa história da pandemia, ela nos deu essa possibilidade aqui, né? De trabalhar muito com as redes sociais. E hoje eu atendo pacientes dos Estados Unidos, da Argentina, vários de São Paulo, essa coisa do atendimento online. E aí, super interessante, as pessoas, regiões do nosso país, ou regiões do planeta, que o comportamento eles são muito similares. E a gente começa a perceber que às vezes está relacionado muito à questão do estresse, sabe? Então, por exemplo, os pacientes de São Paulo, é incrível, a gente percebe assim o quanto... Não todos, mas sempre a gente começa a conversar na anamnese e perceber, por exemplo, muita ansiedade, muito estresse. Aí isso é o quê? Isso é metrópole, né? É outra realidade. Eu sou aqui de Brasília, eu achava que eu morava em cidade grande. Quando a gente vai para São Paulo e Rio de Janeiro, a gente mora verdadeiramente no quadradinho. Deus amado. E aí, olha, eu vou te falar, eu pensava assim, eu sou de Goiânia, né? Morei em Brasília há 14 anos, estou em Goiânia e agora estou voltando para Brasília. Mas eu falava assim, quem dirige em Goiânia, dirige em qualquer lugar. Hoje eu sei que não é, porque eu já fui para São Paulo dirigindo, e dirigir em São Paulo, eu não sei explicar, loucura. Mas não é normal. Não. Eu pensei que eu não ia não é mesmo. Pensei que eu não ia sobreviver. Agora você imagina essa pessoa todos os dias nessa situação, Deus, entendeu? Deus. E aí a gente começa a trabalhar e vai vendo, né? Tudo isso. Aí está envolvido todos aqueles pilares que a gente foi conversando aqui, de metais, de intestinos e tal, e chega no comportamental, que hoje, inclusive, eu trabalho muito com a pessoa que a gente conhece, né? Que é a pessoa mais próxima de nós dois. E eu encaminho muito para ela, para tratar essa coisa do comportamento. Tem uma experiência de uma paciente, essa paciente é hipocondríaca, e eu achei muito interessante que na ficha de anamnese que a gente manda para o paciente preencher e depois mandar, né, nesse atendimento online, a gente pergunta assim, histórico familiar. Ao histórico familiar, o que a gente espera que a pessoa escreva no histórico familiar uma consulta? Que ele vai dizer assim, meu pai teve diabetes, minha mãe teve hipertensão, assim, né?
Ela começou a relatar, meu pai era alcoólatra, minha mãe me abandonou. Olha só que coisa. Ela começou a ir para um lado, e quando eu li aquela ficha, né, eu li aquela, achei aquilo ali interessante. Quando a gente começou a consulta, eu falei assim, ó, de tudo que eu conversei com você aqui, que você me procurou para atendimento nutricional, não foi nem para questões de terapias integrativas, o que me chamou mais atenção foi o seu histórico familiar. Por quê? Porque você relatou uma história que geralmente as pessoas escrevem assim, sabe por quê? Porque o motivo de todos os seus problemas, todos eles, estão relacionados com as questões mais aqui, ó. E eu não sou o profissional correto para abrir essa janela, porque eu não sei fechar. E é perigoso isso, né? Então eu te encaminho para um profissional capacitado para isso, para trabalhar esses traumas, para corrigir. Corrigiu isso, Ariane? No caso de algum desses pacientes, a gente corrige aí 70% dos problemas deles. O restante é pouca coisa, sabe? Aí é o fisiológico, aí é a questão de outros detalhes nutricionais, etc. Nós somos bem complexos, né? Exato. Então, e na sexologia também não é diferente, viu, doutor Edson? Quando a gente está avaliando a parte emocional, a gente usa muito... Hoje eu sou estudante também, eu terminei sexologia clínica, mas a gente sempre entra numa coisa e outra, né? E eu estou fazendo psicologia, já estou, graças a Deus, aí caminhando do meio pro fim. E eu vou dizer para você que eu percebo hoje que muito do que a formação em sexologia clínica e educacional nos entrega vem da psicologia, né? E eu eu particularmente vivencio hoje aqui muito isso também, de olhar para uma anamnese, na parte emocional, você já visualizar que tem alguma peça que não se encaixa, que tem alguma fala que é de dor, tem alguma fala que às vezes está presa no passado. Agora, eu encorajo com muito carinho, né, todos que estão nos ouvindo, a sempre cuidar das emoções, mas também cuidar do corpo. Até onde eu sei, é importante o senhor explicar isso também, doutor Edson, a ozonoterapia ela também serve como prevenção. Né? Às vezes você vai achar que não precisa, porque você não tem nenhuma patologia, você não está doente, você não tem nada. Não, eu estou super saudável. Mas essa avaliação, né, que a gente tem de pensar que comigo não, só com o meu vizinho, eu estou super bem, né? Eu te encorajo aí para um ambiente de vulnerabilidade, para um ambiente de melhora, né? Principalmente os homens, né? O índice de morte entre homens é muito maior ainda do que entre mulheres. Homens que são machos demais para gritar e bater na mesa, mas não são machos o suficiente, infelizmente, para procurar um médico e cuidar da saúde, né? Então, assim, você que está aqui nos ouvindo, procure, se informe. Se você é de Brasília ou região, como eu fiquei feliz de saber que o Dr. Edson atende online, eu nem sabia disso, que bom, atende online, marca um atendimento, faça uma avaliação, porque o nosso ponto de vista é totalmente... Eu já atendi pessoas que chegam para mim falando, eu tenho vaginismo. Aí eu, quem te diagnosticou? Não, já sei, já li tudo, eu já estou sabendo de tudo. E de repente a pessoa não tinha vaginismo, que ela conseguia receber a penetração, a situação era de não ter prazer, assim, eu tô dando um exemplo entre vários que eu já vi. De vários. Né? Então, assim, procura um profissional e invista mesmo em cuidar de você. Se você é de Brasília ou região, procure também para a ozonoterapia, né? Porque eu acho que esse é um momento, acho que essa pandemia, aconteceram muitas coisas ruins, muitas, só de falar dói, mas também nos levou para um ambiente de reflexão sobre nossa saúde. Né? Como estamos cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde sexual, da nossa saúde espiritual, né? Acho que é tempo de desacelerar, olhar pra gente e falar, não, peraí, para tudo, deixa eu ver o que tem de bom que possa melhorar ainda mais a minha saúde, né? Muito sério. Exatamente isso, tá, Ariane? Pagamos um preço por séculos de descuido da nossa saúde. Tá? A partir do momento que a gente passa a equilibrar esse organismo, nós estamos voltando para um comportamento lá atrás, sabe? A gente está começando a descobrir que pisar na grama descalço faz bem, que respirar ar puro faz bem, que ter árvore no quintal é muito bom. Né? A gente foi cada vez mais para prédio, cada vez mais para concreto e fomos ficando cada vez mais doentes. Então, todo lá atrás, lá na criação de todas as coisas, né? Nós somos criados no jardim ali, gerados ali no meio da natureza, nós somos partes dessa criação. Então é retornar para isso. E aí por isso que entra esse conceito de ozônio, tá? Porque ozônio é uma molécula que está aí.
né? Não tem como patentear ozônio. Como é que você vai patentear uma coisa que a natureza nos dá? Então, é uma coisa muito abençoada, a gente tem que se cuidar mesmo. Uau. Ariane, olha só, eu sei que você tem horário, tá bom? A gente vai terminando essa aula. Eu queria ficar com você aqui um tempão, porque tem muita coisa aqui, vai surgindo algumas perguntas, mas quem sabe, outra oportunidade, a gente volta a conversar. Vai ser um prazer enorme te receber no meu consultório quando você estiver aqui em Brasília, tá bom? Já vou agendar, já. Poxa, a pessoa mais importante da minha vida depois de Jesus é eu, depois meu marido, minha família, então a gente tem que cuidar. Já vou marcar para mim e para o maridão. Isso, vai lá, vai ser um prazer conversar com você, te atender, vai ser muito bom. Muito obrigado. Eu desejo do fundo do coração que Deus continue te abençoando, te iluminando, guiando você nos seus caminhos, ajudando as pessoas. Eu acho que o que nos impulsiona a continuar aqui, por exemplo, é isso, né? É acreditar que um pouquinho de conhecimento que a gente adquiriu vai ajudar as pessoas de alguma forma, né? Nossa, fantástico, fantástico. Por favor, doutor Edson, só para as pessoas que estão aqui, eu quero encorajar quem está aqui e ainda não segue o doutor Edson. Segue. Aí, ó, só seguir. Eu vou também deixar salvo no meu stories. Quem ainda não me segue, que veio do Instagram dele, sejam bem-vindos, me segue lá. E quero também pedir para o Dr. Edson fazer um postzinho explicando, né? Sobre o ozônio não tem no Instagram dele, vocês podem olhar. Mas explicando como chegar até ele, como de repente está aí sendo paciente dele, seja para saúde, para né, perder peso, né? Porque ele é fantástico. Fiquei sabendo que é fantástico nisso. E quando eu vou lá para a Thelma, eu vou contar, viu? A Thelma é super disciplinada. Acho que é sua paciente que merece nota 55.000. Com certeza. Top. Eu chego lá, ela abre a geladeira, já tem as vasilhinhas com todos os legumes. É uma graça. Me divirto. Amanhã Thelma é o nosso eu vou manequim. palestrar em Guarulhos. Eu falei para ela, tô com saudade das suas comidas. Aí ela pode vir que já tá aqui te esperando. Te esperando. Thelma é demais. Pois é, olha, quem quiser pode entrar lá, né? A gente tem o site www.edsrodrigues.com.br. Lá tem os contatos, lá tem como você acompanhar, ver os posts, tem tudo lá. E vai ser um prazer, Ariane, todas as vezes que você quiser dar alguma informação, você tem o nosso contato também, fique à vontade, viu? Gratidão, obrigada por ter compartilhado tanto, acrescentou muito. Deus abençoe esses projetos, seus planos, sua família linda, né? Deus te abençoe aí nos estudos. Meu Deus do céu, o homem já está estudando de novo, glória a Deus. Tudo novo, glória a Deus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigada. Eu que agradeço. Fica com Deus, Ariane. Beijão, viu? Tchau, tchau, querida. Tchau. Oh, glória.